aqui é um título que eu não pensei para apresentação, tá? Então, os conceitos. A gente tem aqui os programas de computador, tudo mais, e aí todo mundo usava computador de mesa antigamente, e isso acabou acabando e agora todo mundo tem celular. Só que não é o mesmo celular que todo mundo usa como era antigamente, que todo mundo tinha o Windows XP, o Windows 98 e assim por diante. Uns tem o celular Android 2, outros tem o celular Android 6, outro tem um iPhone, outro tem um Windows Phone, tem BlackBerry. A gente tem uma infinidade de sistemas ou sistemas operacionais diferentes, incluindo o Windows e o Mac, e o Linux e todos esses nomes, né? E o que acontece? Antigamente a gente tinha um sistema homogêneo, que todo mundo usava o Windows, então você fazia a aplicação Paint e o Paint rodava no Windows 98, no XP, no Windows 7, assim por diante, tudo igual. Só que aí depois isso acabou e aí a gente começou a ter sistemas heterogêneos. Aí o que aconteceu? Não dava pra pegar o Paint e jogar no Android, no iPhone, no Linux, no Mac, porque é diferente a arquitetura do sistema operacional. E aí começou-se a pensar, então, de que forma que seria desenvolvidos sistemas que tivessem uma abrangência heterogênea. Então, assim, como que eu vou desenvolver um sistema que roda tanto no Android como no iPhone, como no computador de mesa, no Linux, no Windows, no Mac e tudo mais. E aí pensaram em dividir o sistema em camadas. E aí a gente tem duas grandes camadas, que é a camada back-end e a camada front-end. A camada back-end é responsável pelo negócio, tudo mais, assim, que a regra de negócio, por exemplo, para você ter um grupo tem que ter mais de uma pessoa, por exemplo. É uma regra de negócio aleatória que eu inventei agora. E também tem a parte de armazenamento de bancos de dados, cálculo, processamento, todas essas coisas. E o que é o front-end? É o que o usuário vê. Por exemplo, a tela. A tela nada mais é do que um terminal onde são mostrados os dados que já foram processados de alguma forma, tá? Aí o front-end ele geralmente tem as quatro operações básicas: inserir, alterar, excluir e consultar. Por exemplo, você vai ter um cadastro de pessoa. Você vai lá na telinha lá, digita os dados são enviados para o back-end faz o tratamento desses dados e salva lá no banco de dados. Aí você vai lá e consulta todas as pessoas que já foram inseridas, você pode alterar, pode excluir e tal. E aí, essas duas grandes camadas, que é o back-end e o front-end, elas têm outras camadas menores dentro delas. E o que vai acontecer? O back-end ele fica num servidor na internet, que ninguém sabe onde fica, assim, teoricamente, né, ninguém sabe onde fica. E aí, fica toda essa parte. O front-end é o navegador do celular, geralmente. Do navegador de internet do celular, do computador, de tudo que você imaginar assim que roda o navegador, tablet também. E aí a gente tem essas duas grandes camadas e dessa forma a gente conseguiu resolver a questão a questão da abrangência dos softwares em sistemas heterogêneos. Como que é mais ou menos a arquitetura de uma aplicação? Aqui ficou meio bagunçadinho. Então a gente tem embaixo o back-end, em cima o front-end. No front, a gente tem as telas, né, por exemplo, tela de login, cadastro de clientes, de produtos, de venda, tela de relatório, todas essas coisas. E dentro de cada uma dessas telas no front-end, a gente tem uma camadinha menor que chama serviço. Essa camada de serviço, que o usuário ele não vê, ele só vê o que está na tela do computador mesmo, ela é responsável de puxar do back-end os dados para mostrar nessa tela e fazer o contrário também, pegar os dados da tela e enviar para o back-end. Por exemplo, o que vai do back para o front é uma consulta, o que vai do front para o back é para inserir um registro, por exemplo. E o back-end ele tem três camadas, que é a subcamada de controle, onde elas são responsáveis por receber as requisições dos navegadores de internet, né, do front. Essas camadas de controle vão fazer uma validação inicial dos dados. Por exemplo, se chegou tudo o que tinha que vir. Tem que vir, por exemplo, no cadastro de produto, o nome do produto e o valor. Se chegou tudo isso mesmo. E aí o controlador ele passa por um serviço específico. Aí a gente vai ter vários serviços. O serviço de login, serviço de cliente, serviço de produto, de venda e de relatório.
Aí o controlador vai ver assim, é para cadastrar um produto. Então ele vai direcionar essa requisição para a subcamada de serviço, e a subcamada de serviço vai criar um objeto de produto e vai pedir para uma camada de apoio fazer a persistência desse produto no banco de dados. Essa camada de apoio a gente chama de DAO, que é Data Access Object, objeto de acesso a dados, né, ou de dados. Os DAOs, eles são responsáveis por fazer a comunicação com o banco de dados, e elas ficam no mesmo nível das camadas de serviço, mas porém elas são uma subcamada de apoio, por isso que ela está na lateral e não embaixo uma da outra. Os mappers são o quê? Você faz uma consulta no banco de dados, vai retornar um result set. E aí você tem que transformar cada linha do result set em um objeto. Os mappers fazem isso. Aí outra subcamada de apoio que a gente também tem, por exemplo, é criador de Excel para a gente gerar um relatório em Excel. Aí é um exemplo. E embaixo de tudo a gente tem a subcamada de domínio do negócio, que é onde guarda a estrutura do negócio, por exemplo. Tem o produto, e ele tem um nome, tem um valor, e tem uma venda, aí a venda tem uma relação com os produtos, e a gente vai montando a estrutura do negócio na subcamada de domínio do negócio. E aí a gente tem a arquitetura de uma aplicação front-end e back-end. E de que forma que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que utilizar algumas tecnologias. Que tecnologias são essas? Java, Spring, Eclipse, Maven, Wildfly e OpenShift. Aqui são 6 tecnologias base que a gente vai utilizar para desenvolver o nosso sistema. O Java é a linguagem de programação que a gente já conhece, onde a gente faz toda a programação de tudo. O Spring então, já falei do Java, né? O Spring ele é um framework que alguém programou um monte de funcionalidades genéricas, assim, abstrata, que serve para um monte de coisa, por exemplo, conectar com bancos de dados, instanciar classes de DAO, de mapper, de controller, criar serviços de RESTful, gerar JSON. O Spring ele faz todos esses negócios aí pra gente. A gente não precisa se preocupar em fazer isso, porque ele já faz pra gente. A gente só passa o endereço do banco de dados, o usuário e a senha, quantas conexões pode fazer, e ele faz a conexão pra gente. É incrível isso, e a gente chama de Inversion of Control, que é a inversão de controle. E aí a gente também tem o Eclipse. O Eclipse ele é a IDE de desenvolvimento, que é como se fosse um NetBeans, só que muito melhorado, muito mais completo, com mais ênfase no mercado do que o NetBeans, né? E a gente também vai ter o Maven. Aí o Maven ele é um gerenciador de dependências. Vixe, tá acabando a bateria, espera um pouquinho. Pega o carregador. Tá chegando. Deu tempo. O Maven ele é um gerenciador de dependências. O que vai acontecer? Para você usar seu programa, para você desenvolver seu sistema lá, você vai precisar de um programa que faz a conexão com o banco de dados, né? E aí que é o driver JDBC, MySQL, SQL Server e tudo mais. E isso daí alguém programou esse programa que faz a conexão e interação com o banco de dados. E aí você vai usar esse programa para fazer seu sistema lá, para poder conectar tudo bonitinho. Então você vai ter uma dependência. Toda dependência ela é um sistema que alguém já criou, né? Um sistema menor, que vai ser utilizado para alguma coisa maior, né? E toda dependência ela pertence a um grupo, que a gente vai geralmente escrever br.com, ponto nome da sua empresa, ponto alguma coisa, ponto outra coisa. Né? Pode ter quantos pontos quiser. E aí tem o grupo, tem o nome do artefato, que é o nome do sistema, lá por exemplo, sistema xyz.xpto. E aí a gente vai ter também uma versão, por exemplo, versão 1.2.3, né, 1.2.3. E isso é uma dependência. O Maven, ele, por exemplo, você fala, eu quero usar o driver de conexão com o banco de dados MySQL. Aí você passa lá no arquivo de configuração que chama pom.xml, que está lá dentro do seu projeto, e o Maven ele vai baixar esse programinha para você e vai colocar nas bibliotecas do seu sistema lá, que vão ser utilizadas para você poder fazer o desenvolvimento do seu sistema.
Ele é muito legal, ele é muito prático, mas ele não apenas gerencia, ele também compila o seu projeto. Então, você programou tudo bonitinho lá no Java, chegou na hora de compilar e gerar o executável. Ele faz isso para você. O que mais ele faz? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Aqui. O que mais ele faz? Ele tem esse ponto .xml que ele é onde a gente guarda as configurações. Então, a gente tem a identificação do seu projeto, que é o grupo, artefato e versão. Você pode informar para o Maven se existe um projeto pai, porque quando a gente faz um projeto, esse projeto pode ter filhos, que a gente chama de módulo, e os pais e os projetos responsáveis pelos módulos são os pais, né? Então você fala se existe um projeto pai, se existem módulos daquele seu projeto, quais são as propriedades, por exemplo, número de identificação do sistema na empresa. Aí vai estar lá br.com, ponto nome da sua empresa, ponto nome do seu sistema, ponto ID do sistema é igual a 3537. Aí você coloca lá, para um motivo qualquer. Não existe só essa dependência, é só essa propriedade, você pode colocar quantas quiser. Você fala quais dependências você utiliza no seu sistema, para o Maven saber o que ele tem que baixar e acrescentar na biblioteca. E qual que é o perfil de construção do executável, se é para compilar de um jeito, se é para compilar de outro. Por exemplo, a gente tem a gente sempre geralmente separa assim uma empresa de TI de qualidade, vai sempre ter 3 ambientes: desenvolvimento, homologação e produção. Dependendo da empresa, pode ter até pré-homologação e pré-produção, ter esses intermediários. E você vai ter que compilar o seu programa de um jeito para desenvolvimento, de um jeito para produção, de um jeito para homologação. E aí a gente faz os perfis de construção do executável. Então, ele faz bastante coisa, o Maven. O Widefly, ele é um servidor, e o que vai acontecer? Geralmente, pra gente fazer esse front-end, back-end com o servidor, rodando no navegador de internet lá, o HTML, tudo bonitinho, a gente precisa ter um servidor que armazena essa sua aplicação no Java Web. Para isso, a gente tem Apache, Tomcat, Widefly, Pivotal, tem um monte de servidor. Mas o Widefly é o mais legal de todos, assim, na minha opinião, sem querer ser tendencioso, mas já sendo. E ele é um servidor de Java Web. Aí, por exemplo, você quer desenvolver lá a sua aplicação, joga no Widefly, que ele roda ali o seu programinha bonitinho e disponibiliza na internet. Então isso é o Widefly. O Widefly ele tem um arquivo que chama standalone.xml, que é onde você coloca as propriedades, por exemplo, propriedades de conexão com bancos de dados, propriedades de sistema, essas coisas assim. A gente pode colocar no arquivo de configuração do Widefly. O OpenShift é a empresa que desenvolveu o Widefly e também ela disponibiliza o servidor do Widefly na internet online de graça para a gente poder estudar, para fins comerciais também, se quiser. Aí até um certo ponto é de graça, depois passa a pagar, mas até onde a gente vai utilizar aqui assim, não vai ter que pagar nada, que é bem pouquinho. E aí a gente vai desenvolver um ambiente, vai montar um sisteminha e vai colocar para rodar no OpenShift. O OpenShift não tem somente o Widefly, ele tem vários outros servidores, tem de PHP, servidor Node, um monte de coisa. E aí a gente também tem mais algumas tecnologias que a gente utiliza. Aquelas todas que eu falei, elas são só do back-end, e essas aqui são as do front-end. Para a gente desenvolver uma página na internet, a gente precisa do HTML, que monta a estrutura do layout, que a gente vê, por exemplo, do Facebook, o CSS, que deixa o negócio bonito, o JS, que é o JavaScript, que deixa dinâmico, por exemplo, você clica na imagem, aí abre a imagem no meio da tela do computador, dá play no vídeo, tudo mais, JavaScript. E aí o que acontece? Só que o JavaScript é muita coisa que tem que ficar digitando lá para conseguir chegar em algum objetivo. Então a gente tem alguns frameworks. O primeiro, jQuery. O jQuery já tem várias funcionalidades, assim, como o Spring tem para o Java, o jQuery ele é um framework para o JavaScript. E aí tem várias funcionalidades que são muito úteis para a gente desenvolver os sistemas. Datattables, ele é um framework de tabela. Sim, parece estranho, mas é muito, muito, muito útil. Datattables. Ele recebe os dados que é para a gente colocar numa tabela
Ele faz ordenação, faz pesquisa, deixa a tabela muito dinâmica. E ele roda em cima do jQuery, e que roda por sua vez em cima do JavaScript. E o Bootstrap, ele é uma união assim do HTML, JS e CSS, que aí ele faz umas coisas, ele já deixa alguns componentes de tela pré-montados, por exemplo, um menu, que mais? Menu, um campo de texto personalizado, bonitinho, essas coisas assim. Não lembro o que mais utiliza, mas é muito útil. E aí a gente tem essas tecnologias aí, e eu acho que eu voltei. Aí a gente depois tem que ver agora a parte 2, né, que na verdade é a 3, mas a gente começou a contar do zero, que é como utilizar toda essa bagaça para desenvolver um sistema. E aí vamos ver aqui alguma coisa que não está aberto e corta. Depois eu volto.